Podeis assentar. Pergunta lá para o teu irmão: você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer ter uma vida de vitória, de verdade, de coração? Porque eu digo que, assim como eu disse, que a maior razão da nossa existência é a adoração. É a adoração. E é por isso que eu falo assim, que vocês não possam ficar surpresos o que eu vou dizer. A principal missão da igreja não é missão, é adoração. Não adianta eu querer fazer missões se eu não estiver no centro da vontade dele. Se eu não estiver no centro da vontade do Pai, aquilo que eu irei fazer se tornará enfadonho. Mas no momento que eu sentir verdadeiramente que eu tenho um coração adorador, eu estou preparado para fazer missões. Eu falo que não adianta nada, absolutamente nada, se nosso coração não estiver no centro da vontade do Senhor. O Catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar nele para todo sempre. Mas a grande pergunta é: mas o que é a adoração? Antes de definir o que é a adoração, precisamos deixar claro o que não é a adoração. Jesus disse para aquela mulher samaritana que a adoração não é, em primeiro lugar, centradas em lugares sagrados, como muitas pessoas pensam. A palavra do Senhor diz lá no versículo 20 de João 4, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus disse que não é neste monte ou naquele monte. Não existe um lugar mais sagrado do que o outro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é o lugar que autentica o verdadeiro adorador, mas sim a atitude do adorador. Onde você está, você deve brilhar. Não é somente na igreja, mas onde você trabalha, aonde você estuda, aonde você está com a sua família, você deve brilhar onde você está, para que ninguém aponte o dedo, depois você diz que é crente. Esta é a pior situação. Eu falo que a adoração não é um culto de entendimento. Olha o que João diz lá em 4:22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. O samaritano, meus irmãos, adorava o que não conhecia. O samaritano não conhecia Deus. Aí eu pergunto: será que existe povo que não tem conhecimento do verdadeiro Deus? E muitas vezes eu tenho falado para os discípulos: de que forma, de que maneira você vai apresentar Jesus? Você conhece Jesus? Você conhece verdadeiramente aquele que te fez algo maravilhoso, extraordinário na sua vida, para que você possa levar às outras pessoas o conhecimento ao qual Ele tem inserido na tua vida? Eu falo que muitas vezes tem liturgia desprovidas de entendimento. Sabe por quê? Porque há um ritual vazio, sem compreensão. Fica adorando de boca e não de coração. E não de coração. Muitas vezes, quando nós subimos no altar, nós não oramos, nós não consagramos, nós não santificamos, nós não jejuamos, simplesmente vão lá e vão ver o que vai sair.
Adoração, irmãos, é muito mais. É muito mais. Em terceiro lugar, a adoração não pode ser descentralizada da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha que a mulher samaritana disse lá em João 4, 25, 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse, eu sou eu o que falo contigo. Os samaritanos, irmãos, adoravam Messias, mas não conhecia Messias. E a grande pergunta é, será que quando nós louvamos, quando nós adoramos, será que nós conhecemos verdadeiramente o Messias? Será que nós conhecemos verdadeiramente o Messias? Aquele que ele fez grandes coisas para com a tua vida? Muitas vezes nós ficamos aguardando a segunda vinda de Cristo, mas nós ainda nem conseguimos entender a primeira vinda dele. Essa que é a verdade, essa que é a realidade das nossas vidas. E muitas vezes o Cristo não era o centro do culto. Estava adorando quem? E a pergunta é hoje, quem nós estamos adorando? Será que nós estamos adorando verdadeiramente a Ele, que o dia deu a sua vida lá na cruz do Calvário para com as nossas vidas? Será que os nossos olhares estão voltados realmente, diretamente nos olhos daquele que um dia subiu e deu a sua vida por nós que somos pecadores, e deixou que a ira do Senhor incendiasse naquele momento, porque Ele estava levando a culpa de todos nós. Meus irmãos, a nossa adoração será vazia se o Senhor Jesus não for o centro. Se não for o centro, é Ele que deve ser adorado. Eu gostei do culto hoje, porque estava assim, ou daquela outra forma. Não, irmão, tudo aquilo que fazemos é para Ele, é para a glória, a honra dEle. Que o homem desapareça, mas que o Senhor possa ser exaltado, glorificado todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque o culto não é para agradar o homem, o culto não é para entreter ninguém, porque a verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu. Aleluia! Glória a Deus por isso. Irmãos, eu falo uma coisa, na África, no Chile, quando nós fomos para o Chile, aquelas crianças, jovens, adolescentes, faziam as alabanças com os pandeiros, a coisa mais linda do mundo, adoravam, e no momento da sua adoração chorava. Quando entrei numa das maiores igrejas do mundo, lá na Coreia, era todo mundo participando, irmãos. Não era somente aqui no púlpito, mas toda a igreja fazendo as suas coreografias lindas, maravilhosas. E muitas vezes nós não temos a capacidade até de abrir a boca para adorar o Senhor. Essa que é a verdade. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo 40, quando ele disse, clamei ao Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele tirou a minha vida de um charco de lodo, e lá no versículo 3, ele disse, pôs nos lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu falo que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aí eu pergunto para você, que hino a tua voz está entoando?
Que hino tua voz está entoando? Quem que foi que colocou na tua voz um cântico novo? E se foi Ele, então vamos adorar de verdade. Vamos adorar de verdade. E quando nós começarmos a adorar de verdade, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, pode ter certeza que a adoração chegará no trono do Senhor. Aleluia! É por isso que naquele momento o Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana: eu vou dizer o que é adoração. Em primeiro lugar, a adoração precisa ser bíblica. No versículo 24 ele disse: Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Eu quero perguntar uma coisa para os irmãos nessa noite: o nosso culto verdadeiramente é bíblico, irmão? Ou é anátema, ou é abominação? Aquilo que eu sempre digo, que os verdadeiros adoradores não cumprem escala. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos inflamamos no momento da nossa escala, mas nós não comparecemos nos outros, porque a escala não é dele. E quando aquelas pessoas vêm, muitas vezes aquelas empolgações que o povo tem aqui na frente, não tem lá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por quê, irmão? A chama mudou de lugar? Ou você simplesmente está cumprindo aquilo que foi determinado para você? Saiba que Deus não se impressiona com pompas. Ele busca a verdade no íntimo das pessoas. Ele está observando se você realmente é um adorador, tanto aqui como ali. Ele está te observando. Ele está te observando se você é um verdadeiro pregador, somente aqui ou aí também. Sabe por quê, irmãos? Em segundo lugar, porque a adoração precisa ser sincera. Ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração, não da carne. Não da carne. O culto precisa ter fervor, e não algo frio, mecânico, árido, seco, xoxo, sem vida. Em face à exposição do Senhor Jesus sobre esse importante assunto, podemos extrair alguns princípios bíblicos que norteiam a vida de um adorador. Em primeiro lugar, meu irmão, o adorador, ele precisa entender que a sua vida é uma vida de adoração. Porque se a tua vida não é uma vida de adoração, não adianta, eu vou adorar só no dia de culto, mas nos outros dias não. Você está seco, não ora, não busca, não jejua, não faz nada disso. Por isso que lá no versículo 3 ele disse, no versículo 23 diz: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas que hora é essa, irmão? A hora é agora, se você realmente quer, se você realmente entender. Sabe, meus irmãos, Deus não está procurando adoração que vem da boca para fora.
Porque falar que eu te adoro, Senhor, é muito fácil. Mas essa verdadeira adoração, irmãos, tem que partir daqui, ó, de coração. De coração. É por isso que Deus está olhando, está dizendo, eu estou procurando, e Deus está procurando, irmãos, os verdadeiros adoradores. A prática da adoração está enraizada na vida do adorador. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Vocês querem saber a maior, irmãos? Deus rejeitou Caim antes de rejeitar a sua oferta, porque ele conhecia Caim. Ele conhecia, porque a oferta de Caim não foi nada agradável. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz lá no Salmo 139 que Deus sonda e nos conhece. Ele esquadrinha todos os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos pensando, ou aquele mesmo que nós vamos falar. Ele sabe, Ele conhece, irmãos. É por isso que eu falo que nós temos que ter uma das maiores preocupações na nossa vida. Quantas vezes eu passo para os meus discípulos dizendo, olha gente, conheça, vive, pratique a palavra do Senhor, porque se você não viver, se não praticar, você vai ficar. Canso de dizer lá em Mateus 7:24 em diante, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será considerado como homem prudente, e cai a chuva, transborda o rio, bate vento com impetuosidade, não vai cair porque está sobre a rocha. Fique sobre a rocha, irmãos. Permaneça na rocha. É só nele que nós vamos encontrar a verdadeira firmeza. Se a sua vida não estiver certa com Deus, o culto vai ser uma ofensa. É por isso que muitas vezes eu digo para as pessoas que sobem aqui, como que está a tua vida? Você tem sido fiel? Você tem tido compromisso com Ele? Você segue todos os princípios daquilo que Deus tem falado com você? Se você não é e sobe aqui, é fogo estranho, irmãos. É fogo estranho. E saiba que as pessoas que agem desse jeito está ofendendo a Deus. Está ofendendo a Deus. Sabe o que fala o Provérbios 15:8? O sacrifício do perverso é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Sabe o que é o sacrifício do perverso? É a mesma coisa assim, você está escalado para oração, você está escalado para louvor, você diz assim, puxa vida, eu vou lá, mas eu não estou com vontade. Eu estou escalado para oração, mas eu vou, mas não vejo a hora de dar uma hora para ir embora. Você não tem prazer, o teu coração não se abre. E muitas vezes eu observo as pessoas que sobem aqui, mas não tem tempo para uma hora orar. Prefere fazer outras coisas, mesmo a adorar a Deus. Pois quer que o céu se abra e algo extraordinário e sobrenatural aconteça, sabe quando? E never. Nunca. Nunca, irmãos. Aí eu pergunto, o que nós queremos? Será que é enfadonho? Você investir 2 horas num domínio para Deus?
Hoje estou cansado. Puxa vida, hein? Irmãos, o dia tem 24 horas. Uma semana, 24, 7, 468 horas. Uma semana. Quantas horas você numa semana? Quantos cultos tem numa semana? Vamos colocar 1 hora. Reunião de oração? 2 horas. Eu vou colocar 2 horas, porque na realidade não chega nem nas 2 horas. 2 horas na quinta, 2 na sexta, no sábado, 2 na quinta. 7 horas. De 168 horas, 7 horas. Mas o povo não aguenta. Prefere escolher um dia. 2 horas para mim está bom numa semana. É por isso que eu fico preocupado quando Mateus 7, 21 diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Mas eu falei em teu nome, profetizei em teu nome, curei em teu nome, e disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente do céu, a coisa não está fácil hoje em dia. Tantas coisas que estão acontecendo, como foi pregado ontem, sobre a perseguição, dos decretos que estão saindo, e que o povo vai ser perseguido e o povo está dormindo. Os povos não estão fazendo nada, absolutamente nada. Se você acha que está muito enfadonho, cumprir pelo menos 7 horas numa semana, eu sinto dizer, você não está preparado para ir para o céu. Você não está preparado. Eu estou mentindo, irmãos? Você não está preparado. Porque a adoração lá no céu é 24 horas por dia. Por dia. Lá não vai ter intervalo. Culto lá é segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. Não, irmão, lá não vai ter intervalo. A adoração vai ser intermitente. Direto, irmãos. Muitas vezes os homens estão procurando os melhores métodos, mas Deus está procurando os melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge os homens verdadeiros. Vou fazer assim que vai ficar melhor. Em segundo lugar, irmão, o adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de desempenho diante dos homens, mas é uma sinceridade diante de Deus. Você tem que ser sincero. É por isso que a palavra sincero, lá na Palestina, vem da palavra sincera. Quando o povo construía aquelas imagens, eles passavam a cera. Por quê? Para não deixar aqueles buracos na estátua transparecer. Por isso que ele perguntava: você quer com cera ou sem cera? Nós temos que ser aquilo que Deus nos projetou, irmãos. Não adianta. Não adianta. Quem sabe dentro de um grupo, um paga preço e o resto fica olhando. Mas Deus é tão bom que Deus vai olhar aquele que está adorando. Sabia disso? Aquele que está adorando. Oh, Ramachalamananderio Kemanaz. O profeta Isaías, irmãos, levantou a voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Será que existe pessoas que louvam apenas com os lábios e o seu coração está longe? Sim, irmãos. Ou melhor, será que está louvando,
Davi compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. Ofni e Finéias, irmãos, trouxeram a arca da aliança, símbolo da presença de Deus para o acampamento. Mas o povo foi derrotado porque estava vivendo no pecado. Não adianta trazer a arca da aliança se a pessoa vive no pecado. Ele não cuidou dos seus filhos. Deus não fará presença se a tua vida não está correta diante dele. Lá em Amós capítulo 5, 21 até o 24 diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto da vossa oferta de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afaste de mim os estrépitos dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corro juízo como a água, a justiça como o ribeiro perene. Ele está dizendo: eu não vou ouvir o que vocês estão cantando. Eu não vou ouvir. Só ouvirei se a tua vida estiver correta diante da minha presença. Irmãos, é forte, é forte. Quantas pessoas dizem assim: ah, Deus, se o Senhor me fizer isso ou aquilo, eu vou te adorar. Deus fala assim: está aqui, toma, me adore. Ah, não, agora não tem tempo. Vocês têm que entender uma coisa, irmão, que o culto divorciado da vida cotidiana, da sua vida cotidiana, não agrada a Deus. Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual. O próprio apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, mas é ofertar o nosso corpo a Deus, na dinâmica da vida. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, 1: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto racional. Ele está dizendo: olha, ofereça a tua vida. Será que nós temos oferecido a nossa vida verdadeiramente? Sabe o que o profeta Jeremias falou? Ele falou assim: é muito perigoso vocês se reformarem externamente sem uma transformação interna. E a falsa confiança no templo, no culto, na liturgia. Ele falou assim: não adianta você parecer ser crente, mas dentro de você ainda não se transformou. Não adianta. Não podemos ter simplesmente a aparência de crente. É por isso que muitas vezes eu fico preocupado também com as piricrentes. Deus olha o coração. Não, irmãos, Ele olha o coração e a transformação externa em você também. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu fico preocupado, irmãos. Fico muito preocupado. Porque não é da forma como nós gostaríamos que fosse, mas é do jeito que Deus quer que nós sejamos.
Aleluias. Pode, uma das coisas que eu sempre falo, eu prefiro ter um povo obediente, que zela pela palavra de Deus, do que estar aqui só por estar. Sabe por quê? Porque eu vou dar conta como pastor. Eu vou dar conta. Um dia a mais, um dia a menos. Quem falou isso? Sem ligar na tela, o que fala Salmo 122, irmãos? Então liga agora para ver. Todo mundo leia, por favor. Pergunta, irmão, você está alegre? Ou foi alguém que mandou você vir aqui hoje? Você está alegre? Ou foi alguém que te cutucou? Vamos na igreja hoje. Porque se nós não formos... Gente, Jesus não vai ficar te insistindo. Vem aqui, entra no meu reino aqui. Ele não vai ficar falando isso não, meu irmão. Jesus não está dizendo assim, por favor, gente, vem para o céu. Sabe quando ele vai falar isso? Never. Nunca. Ele está dizendo, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara a tua vida. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tenha alegria. Porque se você não tiver alegria, meu irmão, de estar na casa do Senhor, 2 horas, somente 2 horas, eu duvido, irmãos, que quando você chegar na tua casa, você não ficar até de madrugada no zap. Duvido. Mas na igreja você não quer vir. Quarto lugar, irmão. O adorador, ele precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido. Se nós olharmos lá no profeta Malaquias 1, do 6 a 14, não precisa colocar, mas depois se vocês lerem, o profeta Malaquias, ele fala do sacerdote que não honrava Deus. Não honrava Deus. Eles desprezavam o culto. Não ofereciam o seu melhor. Os sacrifícios que realizava, os holocaustos, não eram as primícias. Fazia a obra do Senhor relaxadamente. Vamos ver se dá, se der, deu. Vamos fazer de uma forma que encha a igreja, mas ele não precisa ser adorado, nós precisamos ser adorados. Sabe o que Deus falou? Depois você lê o versículo 10, ele disse, olha, é melhor apagar o fogo, fechar a porta e não congregar mais. Falou isso. Vocês estão perdendo tempo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui nesta noite. A quem nós estamos honrando quando nós cultuamos, irmãos? A nós mesmos ou a Deus? Pense nisso, irmãos. Quem que nós estamos honrando? Tem
quinto lugar, irmãos, o adorador, ele precisa ter luz na mente e fogo no coração. Porque se ele não tiver luz na mente e fogo no coração, não adianta adorar, irmãos. Nós temos que ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz que eu tenho a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Se nós não tivermos a mente de Cristo, não adianta. Pois quem conheceu a mente do Senhor e quem possa instruir, eu, porém, tenho a mente de Cristo. Paulo, ele disse: Senhor, pode me moldar. Não importa o que os outros vão falar, mas aquilo que eu vou transmitir foi daquilo que eu recebi do Senhor. Então não abro mão. É por isso que ele fala lá em Gálatas 1,8: nem que o anjo do céu viesse revelar, se fosse contra a palavra, seja abominação, seja anátema. Irmãos, quando Jó, ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu, ele até questionou com Deus depois, e Deus fez umas perguntas pesadas para ele. Onde você estava quando comecei a criar todas as coisas? Ele se calou diante daquele que é criador de todas as coisas. E ele começou a entender. E lá em Jó 42, 5 e 6 diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Muitas pessoas conhecem a Jesus só de ouvir falar, mas não estão vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Vive uma vida de oba-oba. Os crentes mimimi da vida. Qualquer coisinha faz biquinho. E depois a gente tem que ficar correndo atrás. Minha irmã. A minha esposa fala assim: para com isso. Sabe por quê, irmãos? Que eu corro atrás do povo de Deus, porque eu amo vocês. E eu quero que vocês todos vão para o céu. E muitas vezes quando eu fico nervoso, preocupado, é perigoso eu ficar por causa de vocês. É verdade, irmão. Gente, não é fácil. A gente fala uma coisa, agrada um. Fala a mesma coisa, desagrada outro. Eu falo assim: tá de brincadeira. Tá de brincadeira. É por isso que Jó disse: por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Jó arrependeu de não ter confiado inteiramente no Senhor. O adorador é uma pessoa que arde aqui, ó. Arde aqui, o coração arde. Porque o adorador, ele tem que estar iluminado pela verdade, inflamado pelo zelo do Espírito Santo de Deus. Aleluias. O adorador deve ficar face a face com Deus, estar diante do Shekinah de Deus, o Deus Todo-Poderoso, na presença dEle todos os dias. Todos os dias. Tudo aquilo que muitas vezes você está fazendo, você está tentando enganar Deus, Deus está escrevendo a tua história. Ele está dizendo assim: estou te dando uma oportunidade, estou te dando uma oportunidade, estou te dando uma chance. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais essa chance, não terá mais essa oportunidade. Eu falo que o adorador, ele lida com o sublime, que transcende o humano, que se distingue dos demais. Adoração sem paixão, sem calor, sem entusiasmo, não é adoração.
se o teu coração não arder naquilo que você está fazendo, não é adoração. Simplesmente você está fazendo uma representação teatral. Estar diante de Deus sem um profundo quebrantamento é algo impossível, irmãos. Se você não tiver quebrantamento, não adianta. O adorador, ele vem dos santos para a presença do povo. Santos do santo para a presença do povo. Talvez vocês não entenderam, né? O adorador, ele tem que vir do santo dos santos à presença do povo. Quando o povo sai daqui adorando, o povo muitas vezes é batizado com o Espírito Santo de Deus. Sente o fogo, sente o calor daqui. Mas muitas vezes os cânticos são tão mecânicos que não sente. Não é porque eu estou na presença da Lohana. Quando ela estava ministrando na quinta-feira e hoje, eu estava chorando. Sabe por quê, irmãos? Porque é algo que muitas vezes tem que brotar do nosso coração. O rosto de Deus e o nosso rosto deve resplandecer, como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. A sua alma estava em chamas. Seu louvor deve ser como um aroma suave na presença do Senhor. É por isso que no começo eu perguntei: você quer ter uma vida vitoriosa? Pergunta lá, irmão, mais uma vez: você quer ter uma vida vitoriosa? Então fala lá para o teu irmão: adore a Deus. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Quer dizer uma coisa aqui: todas aquelas pessoas que sobem aqui, não somente os levitas, mas os pregadores, tudo. Se vocês estiverem subindo aqui só para cumprir escala, por favor, não é melhor que não suba mais. Não suba mais. Sabe por quê? Porque é a tua vida que está em jogo. É a tua vida que está em jogo. Porque isso é abominação. É abominação. Deus não precisa de cantores, tocadores, pregadores. Deus procura os verdadeiros adoradores. Agora, se o Espírito Santo tocar no seu coração e você se arrepender da sua atitude e voltar à prática do primeiro amor, Ele vai se agradar. Sabe por quê? Porque Deus dá uma segunda chance. Diz que lá em Apocalipse 2:5 disse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Está dizendo: estou te dando uma oportunidade. Estou te dando uma oportunidade. Você começou bem, glória a Deus. Mas no meio da caminhada, se você parou, você não é mais aquela pessoa que era antes. Deus está dizendo: te dou mais uma chance para você. Se posicione. Se posicione, porque eu posso voltar agora e você ficar. Estou mentindo, irmão? Porque não é eu que estou divertido não, hein? É o próprio Deus. Aquilo que eu falei lá em Malaquias 1:10. Prefere que feche as portas do templo
para impedir uma apresentação inútil, fingida. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. É pesado demais, irmãos. É pesado demais. Fala com você mesmo. De que forma, de que maneira eu estou adorando a Deus? De que forma, de que maneira você está adorando a Deus? Qualquer jeito, de qualquer forma?